Olá, eu sou Mônica Bergamo e este é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir políticas públicas no Brasil. E para falar sobre marketing de causa e voluntariado, recebemos no Ponto a Ponto Francine Lemos, sócia da Cause, empresa especializada em unir marcas e organizações a causas sociais. Bem-vinda ao Ponto a Ponto. A empresa, eu queria que a gente começasse falando, em primeiro lugar, como é que ela funciona? Ela dá uma consultoria para empresas que estão buscando uma causa e a causa que precisa de alguém para financiar, né? Mas na prática, como é que funciona, Francine, essa empresa? Só para a gente já conhecer um pouco o setor. Bom, a Cause nasceu em 2013, então é uma empresa muito recente, com uma crença muito forte que as causas têm o poder de unir pessoas e mobilizar. E a gente vê, ao longo do tempo, organizações e empresas que se engajam a partir do seu propósito, atendendo uma demanda da população, conseguem unir essas duas pontas e gerar uma causa, trabalhar com uma causa que faça sentido, faz muita diferença e pode, de fato, apoiar a sociedade. Então, a Cause apoia essas organizações, evito dizer que é encontrar uma causa, mas é revelar a partir do seu propósito uma causa e trabalhar, fazer toda a gestão dela a partir do seu propósito. Mas como é que funciona? Quer dizer, vocês são procurados, vocês procuram? A Cause é uma consultoria. Tá. Então, a gente é procurado por organizações e marcas que têm esse interesse, que têm vontade de atuar de uma forma de transformar uma realidade ou atuar socialmente. Você pode contar um case assim de vocês, só para a gente entender na prática como é que é? Claro. Um exemplo bom, assim. Um bom exemplo, acho que um bom exemplo que a gente tem é de uma grande indústria farmacêutica brasileira, a Libes, que nos procurou porque ela recebeu do BNDES um financiamento para implantar uma fábrica de biosimilares. Uhum. E o banco exige uma contrapartida social. E a empresa tinha o interesse de fazer algo relevante, que impactasse de fato a localidade. Eles estavam em Embu das Artes e eles nos procuraram para estruturar esse projeto. Então, a primeira etapa é de investigação. A gente passa sempre por uma etapa de fundamentos, que é entender de fato quais são as demandas daquela região ou daquela população, da sociedade em geral. No caso, era muito focado em Embu. Passamos um tempo com um antropólogo, levantando todas as demandas daquela população. Chegamos à conclusão, naquele momento, que tinha dois principais problemas, acho que não é novidade no Brasil: saúde e segurança pública. Eram as principais questões que afetavam aquela localidade em específico. Certo. Que são temas muito amplos. Então, a gente fez mais uma pesquisa, por isso que eu falo assim, é um trabalho muito profundo. A gente não acha ou não atribui uma causa de uma maneira aleatória. E óbvio que, juntando com o propósito da empresa, saúde era mais adequado. Claro. E a gente foi entender, dentro de saúde, que é um tema muito amplo, qual que era a questão. E a gente descobriu que era o primeiro atendimento nas unidades básicas de saúde. E foi feito um projeto de 3 anos de duração, praticamente, em que a gente a gente implementou o ISUS, que é um programa do governo federal, mas não tinha como implementar, então a empresa financiou toda a implantação nas 11, não eram 11, mais de 20 UBSs na cidade. Uhum. A gente coordenou todo esse trabalho, capacitou os funcionários públicos nesse atendimento e num novo processo, porque grande parte do problema é porque não era automatizado. Uhum. E, por fim, uma campanha de comunicação e conscientização da população, porque também as pessoas marcam exames e desmarcam, não vão, não comparecem. Aliás, a fila aqui em São Paulo, a famosa fila que foi vencida, 30% ou algo por aí, algo assim. Eram pessoas que já teriam sido, entre aspas, atendidas porque não tinham faltado. Então, né? depois que a gente preparou e estruturou toda essa base, a gente entrou com uma grande campanha de conscientização em ponto de ônibus, em rádio, em pontos locais, para fazer essa conscientização. E o resultado foi fantástico. Teve uma queda, aumentou a velocidade no atendimento, as pessoas ficaram mais felizes, se sentiam melhor.
Enfim, óbvio que não é um problema simples, É lógico. mas eu acho que foi um ótimo exemplo de como a gente trabalha. Vou pedir licença a você para apresentar duas telas aí com gráficos. Confiança nas instituições. Esse gráfico está aí porque aparece em terceiro lugar as ONGs. E a sua empresa, vocês devem trabalhar a miúde, sobretudo com, ou muitas vezes, com ONGs. Também, né? com ONGs. Também com ONGs, não é? E aí depois, em quarto lugar, vem movimentos sociais, depois vem imprensa. E uma segunda tela, importância da responsabilidade social. Uma pesquisa do Ipsos aí, muito importante, algo importante, 82% das pessoas acham muito importante. Agora, há uma outra pesquisa do Ipsos, que eu estava vendo recentemente, diz o seguinte, 91% dos brasileiros não conseguem entender o que é marketing de causa, não sabem nem de que se trata. Mas, quando o entrevistador descreve o que se trata marketing de causa, a adesão é imensa, mais de 80% das pessoas dizem que é algo importante. Mas também dessa pesquisa que me chamou a atenção, eu estava lhe ouvindo falar sobre esse trabalho com essa indústria farmacêutica, mais de 80% chamados a identificar qual seria a principal área de marketing de causa, de objeto de marketing de causa, apontaram o combate à extrema pobreza. Vocês já tiveram ou têm alguma experiência nessa área? De pobreza? De pobreza, sempre, combate à pobreza, etc. A gente tem... É um tema muito amplo o combate à pobreza, mas a gente acaba atuando em diversas, sempre olhando especificamente qual que é aquela questão daquela localidade daquela comunidade mais pobre, ou daquela comunidade que a gente pode atender e que com certeza vai acabar impactando a pobreza. A gente fez recentemente um trabalho, até me fugiu o nome do instituto, da Fundação TID Setúbal, que vem há muitos anos olhando para uma comunidade comunidade bem específica, com resultados muito bons. E o combate à pobreza é muito, como eu disse, é um tema muito amplo. Então, para combater a pobreza, eles passam por fortalecimento da sociedade civil, educação, direitos humanos, uma série de questões que eles trabalham lá, e agora o nosso trabalho foi ajudá-los a entender como levar isso para outros lugares, porque já foi criada uma expertise e como é que pode escalonar. E olhando essa pesquisa, o que a gente vê de fato, apesar de, se eu não me engano o número, em torno de 50% das pessoas confiarem nas organizações, o dado anterior, o que a gente percebe é que a confiança nas organizações em geral, e tanto falando de governo, ONGs... Aí o dado que você falou, 54%. O que a gente vê, Igreja Católica, governos, e isso ano após ano, repetidas pesquisas apontam que tem uma queda de confiança nas instituições. De uma forma geral, de modo geral. E também nas ONGs e muito nas empresas. E o que a gente vê é que tanto as organizações quanto empresas que vêm atuando de uma maneira consistente, coerente e aliada ao seu propósito, conseguem trazer uma maior conexão com seus públicos de interesse. Francine, você falou que a empresa foi criada em 2013, não é isso? Nós estamos em 2017, 5 anos. Muita coisa aconteceu no Brasil nesses 5 anos, muita, né? Houve mudança no perfil das causas, no perfil das empresas, na vontade das empresas de investirem nessas iniciativas? Você percebe alguma mudança? A gente percebe porque no início era até bem complicado, difícil explicar o que a Cause fazia. Hoje a gente já não tem essa dificuldade. Quando a Cause nasceu em 2013, só lembrando, a gente estava num momento de sociedade, eu acho que veio à tona a questão do ônibus, de tarifas de ônibus. As jornadas de rua de meados de 2013, exatamente. etc. País de ponta cabeça. País de ponta cabeça, teve um movimento enorme nas ruas e eu acho que de lá para cá o espírito crítico
dos cidadãos aflorou de uma maneira muito alta. E o que a gente percebe é que, em resposta a isso, as empresas, por bem ou por mal ou por pressão, tiveram que se mobilizar e que se organizar. Então, essa demanda de buscar um propósito, buscar uma causa e começar a devolver para a sociedade algo a partir do seu negócio cresceu muito. Então, teve uma mudança... 2013 foi ali de 2013 para cá, acredito que sim. Francine, a Cause, desculpe, ela fez uma pesquisa recente sobre qual é a palavra do ano, com 9.000 pessoas, né? Não sei se foi no Brasil todo, imagino que sim, no Brasil todo. E a palavra do ano é a palavra corrupção, seguida de vergonha, crise, tensão e mudança. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa pesquisa e em que essa pesquisa se conecta com essa atividade da Cause. Já é o segundo ano que a gente faz essa pesquisa no Brasil. E como eu falei, uma causa consistente para a gente, ela está alinhada a um propósito e a demanda da sociedade. Então, a gente procura estar muito conectado a quais são os principais anseios, o que está acontecendo na sociedade brasileira e qual é esse termômetro que as pessoas estão sentindo, estão demandando. E difícil, acho que sair, eu acho que não foi uma surpresa para a gente esse ano, quando a gente viu as finalistas, que corrupção seria a principal palavra. A pesquisa é feita, ela tem 3 etapas, basicamente. Uma primeira etapa a gente tem uma consulta pública aberta, que foram consultadas mais de 9.000 pessoas em todo o Brasil, e as pessoas colocavam a pergunta era qual é a palavra que define o seu ano, que define o Brasil, que define o ano de presente. A gente chegou numa lista de 40, que obviamente foram agrupadas, porque tem conceitos muito semelhantes. Passa por uma avaliação com formadores de opinião, então com pessoas que estão antenadas e que estão conectadas ao que está acontecendo no momento do país. A gente selecionou as 5 finalistas e depois das 5 volta para a rede em que as pessoas elegem a palavra finalista. Então, acho que corrupção, ela traz muito termômetro do que a gente viveu em 2015. Como eu falei, desde 2013 a gente vê um espírito crítico muito presente na sociedade, nos indivíduos, e as pessoas estão cansadas, né? Então, toda a Lava Jato e tudo que aconteceu talvez veio também muito seja marcado. o conceito mais utilizado pela mídia durante o ano de 2017. Né? E as pessoas perceberam e apreenderam isso e retornam na pesquisa essa informação que receberam da mídia. Exatamente, algo que já está aí, que está acompanhando, porque é muito dia a dia, né? O que está acontecendo. Para validar. Eu vou pedir para você licença para trazer mais 2 telas aqui nesse segundo bloco, para alimentarem a nossa conversa. Pesquisa do Ipsos. Deu preferência a algum produto que destinava parte do seu valor de venda para uma causa nos últimos 12 meses? Não. 86%, 9% sim. Isso tem a ver, de certa forma, com aquela questão que eu mencionei lá atrás. As pessoas ainda não estão muito afeitas a esse marketing de causa, não sabem direito o que é e não percebem ainda. Mas, de qualquer forma, tem aí 9%. Vamos ler, 1 em cada 10 brasileiros dizem que já tiveram essa experiência. E uma segunda tela. Doou troco para uma causa em loja ou mercado nos últimos 12 meses. Aumenta o percentual, vai para 16%. Ou seja, isso no seu entendimento mostra que é muito incipiente ainda o envolvimento da sociedade nossa com essa questão das causas, ou seja, do marketing das causas, de abraçar causas, mas provavelmente isso terá aumentado nos últimos anos. Eu não sei se você tem pesquisas anteriores. A expectativa é boa de evolução dessa postura, dessa atitude do brasileiro, no seu entendimento, pelas informações que você tem? Sim, e assim, o número vem aumentando ano a ano. E mais do que isso, outras pesquisas mostram que quando perguntados, eu acho que, se não me engano, o dado é mais de 80% da população atribui maior valor a produtos que apoiam uma causa. O engajamento, ele se dá, então, para uma empresa conseguir engajar seus consumidores, tem que ter, além de, claro, clareza de propósito, enfim, uma recompensa.
Então, Claro. dificilmente, principalmente num ano de crise, a pessoa tira um dinheiro do próprio bolso para investir numa causa. Mas se a empresa dá condição e facilita, essa transação faz muita diferença, as pessoas sim querem apoiar. Então, a gente tem um exemplo recente de uma empresa financeira, de serviço financeiro, em que permite que os usuários de cartão de crédito escolham uma de 5 causas que facilite esse engajamento. As pessoas se cadastram e parte das transações do cartão de crédito, a própria empresa investe nas causas sociais. Então, no final do dia, ela está facilitando com que os consumidores apoiam causas que já são causas deles, ou uma organização ou uma causa que para eles é relevante. Às vezes, pequenas contribuições, essa questão do troco é bem exemplar, né? É. Basta ser exortado na hora da venda, exortado nessa direção, que o consumidor, boa parte deles, accede. As pessoas acabam apoiando. Cresceu muito o movimento do Arredonda, né? Então, às vezes, aquele troco, aquela coisa que é uma parcela pequena, que não vai significar tanto para o consumidor no final do dia. Individualmente, mas no agregado Mas no agregado relevante. faz muita diferença. Quais são os retornos para as empresas? E você tem casos de empresas que, de fato, investem sem esperar retorno, só porque tem essa vontade de retribuir, ou tudo está ligado ao marketing, ao retorno à marca e tudo? Eu acho que esse é um ótimo ponto para a gente falar. Pelo menos na causa, a gente gosta de evitar o termo marketing de causas, porque trabalhar com causa vai muito além do marketing. São passos antes, você tem que estar muito engajado e fazendo algo que de fato acredita. E, às vezes, para abraçar uma causa, você precisa mudar um processo interno. Você precisa engajar os fornecedores. Você precisa mudar um processo produtivo. Isso tem que estar dentro do seu negócio. A comunicação, o marketing em si, é a última ponta desse processo. E o que a gente viu acontecer, eu acho que esse ano, vários exemplos, são empresas que, por oportunismo, abraçaram o marketing de causas. O consumidor, a sociedade já não perdoa mais esse tipo de coisa. Mas como que a sociedade percebe, Francine? É muito evidente. Então, a gente teve alguns casos de uma empresa, não vou citar exemplos de empresas, acho que não é o ponto, mas assim, a empresa nunca falou sobre o tema. E, de repente, começa a fazer uma campanha sobre isso, que vai contra algo que ela faz internamente. Vou dar exemplo. É muito complicado uma empresa apoiar uma questão de gênero e olha para a sua liderança, 80% é homem ou não tem diversidade. É muito incoerente esse tipo de atitude. E o consumidor hoje, a sociedade percebe. Então, quando esse tipo de coisa acontece, a perda de imagem e reputação para a empresa é maior gigante. do que qualquer... Então, a gente fala que a comunicação de causas é um processo longo, que precisa ter coerente, campanhas fazem parte desse processo, mas não é a ponta final. E, então, abraçar uma causa por oportunismo, por moda, não dá para acontecer. Francine, vou começar logo com 2 telas novas nesse terceiro bloco. Causas sociais, ambientais ou culturais que acho mais importante. Pesquisa do Ipsos, meados de 2017. Combater a fome e a pobreza extrema. Eu havia mencionado essa pesquisa, 89%. Depois, assegurar uma vida saudável, promover o bem-estar, 65%. Educação inclusiva, fomentar oportunidades. Depois, meio ambiente. Depois, em 5ª posição, proporcionar acesso à justiça para todos. Eu mais adiante, eu gostaria de ouvir a experiência que vocês têm, por exemplo, a sua empresa já trabalhou aí com meio ambiente, com educação, que outras, que desse leque apontado pelas pessoas, qual é a prática que a empresa de vocês nesses 4 anos, né, nesses 4 anos de experiência, já acumulou? E uma segunda tela, as empresas devem fazer mais para contribuir com a sociedade. Uma coisa genérica, também da mesma pesquisa, e é um consenso de que as empresas devem fazer mais com a sociedade. Dessa pesquisa, talvez haja até uma outra questão, que vou ler para você agora, seu grau de favorabilidade às empresas que apoiam causas sociais, doando parte das suas receitas. Tem a ver um pouco com o que a Mônica colocou, se as pessoas percebem. 82% das pessoas são favoráveis à empresa, gostam, né? Aumentam a likability, aumentam o apreço por pesquisas que apoiam causas sociais.
Lembrando aquele outro leque de causas apontadas pela amostra aí do Ipsos, qual é o leque básico de atuação até agora? Que tipo de causas vocês têm se envolvido ou levado as empresas, clientes a se envolverem? A causa atua com praticamente todo tipo de causa ligada a direitos humanos, à sociedade civil, atuação democrática. Então, basicamente, a gente passou por todos aqueles temas, porque o trabalho que a gente faz não é em temas em si, mas é unir o que essa organização, ou seja ela uma ONG, o próprio governo ou uma empresa, a uma demanda de um determinado público. E como a gente trabalha com todos os tipos de segmento, a gente já passou por todos. Educação, muito, então, com ONGs relevantes e grandes no país que trabalham com educação. Empresas farmacêuticas que vêm apoiando bastante, cada vez mais associações de pacientes. Então, o tema de saúde é um tema muito trabalhado na causa. Meio ambiente, tanto com o governo e com algumas organizações, algumas empresas de construção civil sustentável, de redução de gás carbônico, enfim. Então, o leque de causas ele é enorme. Por isso que a gente nem gosta de mirar quando alguém fala, deixa eu ver uma pesquisa, qual seria a causa mais relevante da sociedade. O que a gente precisa olhar é qual que é a causa que faz sentido para um população público específica, com que ela, porque assim, uma empresa que quer atuar numa causa que não faz sentido para ela, a gente volta para o oportunismo, fica muito frágil. Então, agora, Francine, a gente viu alguns casos aí de empresas que não estavam nessa coisa específica, mas de patrocínios de artes, que é uma área importante, né? A Petrobras investe fortemente, os bancos investem fortemente, conectam suas imagens com eventos culturais importantes. E a gente viu aí várias empresas recuando por questões ligadas a gênero, né? Na questão do Santander, no Rio Grande do Sul. Eu acho que é o exemplo mais emblemático, mas há outros. Com uma reação de certos grupos que pelas redes sociais conseguem mobilizar de forma a assustar as empresas. Você sente algum tipo de dificuldade? Muito. Me fala como é que está isso? Muito, e eu acho que esse caso em específico, ele coloca à tona uma postura que, ao abraçar uma causa, a empresa tem que estar muito convicta. Por isso que não dá para ser um marketing simplesmente. Tem que ser algo que ela já faz há algum tempo, que faz sentido para ela e tem um envolvimento, e para o seu compromisso, negócio. né? Exatamente, porque a gente vive uma sociedade que está absolutamente polarizada. Então, a gente tem uma ascensão de extrema-direita, a gente tem grupos de esquerda que dificultam muito o diálogo e as empresas precisam ajudar a mediar esse diálogo e se posicionar. Então, voltar atrás depois que fez alguma coisa, se ela estivesse super convicta disso, ela acabou gerando uma discórdia, se posicionando mal com os dois públicos. Claro, né? claro. Tanto de um que apoia e que entende a arte como algo relevante, controverso por natureza, porque eu acho que o artista tem esse poder de trazer à tona questões da sociedade, e por outro lado uma direita. Então, ao voltar atrás, ela já tinha desagradado parte da população que não concordava, e quem concordava não ficou muito feliz, né, com essa postura, com essa falta de coerência. Mas você tem sentido algum temor das empresas muito. em quais temas? Hoje está muito difícil falar de causas. Então, você pega empresas que há muito tempo vêm se posicionando nesse território, em territórios de gênero, que é um tema que está muito presente, discussões acontecendo, e outros temas mais polêmicos. Ao comunicar uma causa, tem que ter um cuidado muito grande. Então, a gente vê, acho que posso dar o exemplo, uma grande empresa de produtos de beleza, a Dove, que há anos vem falando de Real Beleza, e esse ano, por uma questão de descuido na montagem, acabou dando um grande escorregão. Então, eu não sei se vocês chegaram a ver a propaganda da negra que tira e vira branca. Na verdade, a campanha era muito maior do que isso. Então, foi um recorte mal feito, colocado no ar
acabou gerando uma discussão indevida. Esse cuidado ao comunicar causas, ele precisa ser feito. A gente tem que ter uma atenção redobrada ao falar de causas, tem que estar muito convicto do que está falando e tem que ter esse... A sua empresa, vocês são mais procurados por empresas, né, para que vocês as ajudem a direcioná-las para causas, ou vocês são procurados também por ONGs, por ONGs, etc. Ou seja, vocês são procurados pelas causas para ajudar empresas a as apoiarem? O core da causa é causa. E quem trabalha com causa nos procura. Então, a gente tem um leque enorme de organizações, de ONGs que procuram vocês? Que nos procuram para comunicar, porque geralmente as ONGs já atuam com uma causa muito específica e clara e já faz, mas não sabe necessariamente como fazer essa gestão e como comunicar de uma forma estruturada. E do outro lado, empresas que às vezes querem, que têm um propósito claro ou não, mas querem trabalhar com alguma causa, a gente ajuda nessa identificação e organizar essa gestão. Essa pesquisa, então, essa questão da comunicação parece que joga um papel bastante importante, né, no trabalho de vocês. Essa pesquisa Ipsos, da qual nós vimos alguns dados no formato de gráficos ainda há pouco, ela mostra um dado bastante interessante. É praticamente linear as taxas de aprovação do trabalho das ONGs e o nível de conhecimento sobre esse trabalho. Ou seja, as ONGs bastam ser conhecidas, né, para ter o seu trabalho aprovado. Ou seja, em alguns casos, a baixa aprovação, quer dizer, em todos os casos em que a baixa aprovação está totalmente associada à falta de conhecimento. Daí que comunicação é super importante. Né? Eu acho que comunicação, principalmente para a ONG, ela precisa ser vista como um ativo estratégico para gerar consciência, para gerar diferença e para mobilizar pessoas. Então, uma boa comunicação de causa, ela mobiliza os convertidos, então quem já segue a sua causa, você ajuda a pessoa a se engajar, se mobilizar e participar. Ela ajuda a trazer consciência para quem desconhece um assunto. Então, isso é muito importante porque você aumenta o leque de pessoas que estão trabalhando e que possam ter o potencial de contribuir e para influenciar políticas públicas e os tomadores de decisão. Então, uma comunicação de causas bem feita, ela olha para esses 3 fatores e faz muita diferença numa organização, uma ONG que consegue trabalhar dessa forma. Né? Ok, Francine, a gente chegou ao fim do Ponto a Ponto. Queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Obrigada. Obrigado pela presença e entre em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br, pelo Twitter @pontoapontonews ou acesse nossa página no Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje, todos os que já foram ao ar, no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.